Peço agora a todos aqueles que estão reunidos no recinto físico, na casa de Padre Pio, a graça de todos nós possamos agir como a lente que, ao captar os raios de luz que divergem, perfundem e expressam a criação, os convergem no foco. E essa luz opera com um propósito que nos une todos, que nos faz nesse instante ter a oportunidade de agir como lentes desses raios incessantes que jamais cessam de brilhar por todos os universos, em seus infinitos planos, por toda a criação. Propósito que nos une aqui. De que essa luz opere definitivamente em nós. O abrir de nossos olhos. O despertar de nosso coração e olhos do coração. São um caminho divino para que os ouvidos ouçam, sejam ouvidos de ouvir. São a base para que a palavra expresse a plenitude, o foco e o poder dessa mesma luz. São a certeza de que cada átomo, de cada manifestação da luz que transcende átomos, moléculas, vibrações invisíveis, expressa a natureza divina de nós. Com isso, nossos pés caminharão, nossas mãos operarão. Obras de Deus, ainda que sua aparência seja mais humilde, a mais simples, a mais corriqueira, a mais vulgar. Olhos e coração, a visão, e o pulsar de nossa alma, unidos, unificados. Como estamos reunidos aqui, nesses momentos que são fugazes, talvez, encontramos a possibilidade de sondar, ainda que por um pouco, mas de valor inestimável, o infinito que reside em nós mesmos. E ali está o divino. Não desperdicemos esses momentos para que a força que há em nós se manifeste. E quando falamos em olhos puros e unos, coração puro, estamos falando do verdadeiro amor. E é esse amor, unicamente esse, que constrói universos, vida e tudo aquilo que almejamos. Que o recinto, pois, acanhado fisicamente que nos abriga, dê lugar à manifestação desse amor infinito através, não apenas dos amigos espirituais,
que já em plena consciência nos chamam, nos sustentam, nos auxiliam, mas através de nós mesmos também. E através, quiçá, daqueles que aqui buscam este pouso, com a intenção de pedir ajuda, ou mesmo não. Invisíveis a nós, mas tão vivos ou tão mortos quanto nós estamos. Queremos vidas, vida plena, mas queremos expressá-la como tu mesmo o fazes. Com o teu olhar, com o teu coração, o teu espírito. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, heróis da chuva. Juro que eu pensava que ia ter muita gente hoje aqui. Silvia, olha o caminho. Que bom que você está aí. Sejam todos muito bem-vindos. A casa de vocês todos, aqueles de primeira vez, especialmente bem-vindos. Nossa presidente, está frio, né? O ar está 18, não? Mas também, se tiver 18, vai estar na temperatura ambiente, né? Eu queria que a gente começasse hoje, antes com uma música do Maurício, que a Dani está preparando. Eremita. Coitada. Acho que ela faz todo sentido. O que tu falou? Coitada da lei. Não temos o Maurício aqui, mas temos essas músicas gravadas. Essa, especialmente hoje, eu acho que ela faz todo sentido. Faz sempre. Hoje eu gostaria que nós prestássemos atenção, não só na música, mas na própria letra. É uma letra inspirada, foi o próprio Maurício quem a trouxe, quem escreveu a letra e a música são dele, e ele canta. Bom, o disco tem a estar sempre à disposição de vocês, mas eu queria começar hoje com essa música, antes de a gente começar a falar qualquer coisa. Olha o Águia, alguém sabe, a gente não tem aqui esse... Faça mais um, vamos lá. Menos uma? Essa é a Águia que abre, né? O que vocês querem? Vamos lá, deixa eu lá com hoje, você está no tempo do outro aqui, né? O que foi? Quer que eu vá ver aí? Mais um, faz mais um pra gente. Mais um. Vai, né? A capa não está. Mais um. Essa é. Seja livre, seja liberado. Mancha. Essa. Não tem lugar. Começar, eu queria que todo mundo então se concentrasse. Se puder apagar a luz um pouquinho, por favor. É a oitava música. Obrigado.
Passo a régua nos temores, Se quiser cantar também. projetam cenários que não mais quero ver. Liberto o coração que deseja voar. Vivo o amor por onde passar. Não vou mais ruminar o passado, o que não presta, deixo de lado. Não vou mais projetar nada triste. Meu futuro é luz e já existe. Quero ser águia nas alturas, sem medo de noites escuras. Começa agora, nova vida. Crescer as asas, estou de partida. Perdoo as lembranças que fizeram de mim o que não quis ser. Passo a régua nos temores, cenários que não mais quero ver. Liberto o coração que deseja voar. Vivo o amor por onde passar. Não vou mais ruminar o passado, o que não presta, deixo de lado. Não vou mais projetar nada triste. Meu futuro é luz e já existe. Quero ser águia nas alturas, sem medo de noites escuras. Começa agora, nova vida. Crescer as asas, estou de partida. Quero ser águia nas alturas, sem medo de noites escuras. Começo agora, nova vida. Cresceram as asas, estou de partida. Acendeu-se as luzes para a gente gravar lá no TV. Senão o Adriano não consegue trabalhar. Gente, eu pedi para essa música ser tocada. Alguns de vocês chegaram aqui com a gente na segunda-feira passada. Eu tenho recebido dos nossos orientadores espirituais uma instância muito grande em relação ao processo de viver, relembrar o processo que nos reúne aqui. Quando eu digo nos reúne aqui, repetindo aquilo que eu falei na semana passada, nós não nos reunimos nos movimentos da vida, dirigidos pelo acaso. O próprio conceito do acaso é um conceito tão primário. Como primário é o conceito da causa linear, né? O conceito do acaso, vou só repetir isso aqui para que a gente tenha noção mais próxima do que está tentando dizer. O conceito do acaso é tão primário quanto o conceito da causa linear. O que é a causa linear? A gente aprende às vezes que a cada causa corresponde um efeito, não é isso? Então, quando a gente aceita uma relação causal, a
gente sempre quase admite que a relação causal se dá entre uma causa e um efeito. E aí, quando a gente admite isso, a gente geralmente discorda e desfaz o entendimento do acaso. Ou algumas pessoas até admitem isso, mas acham que exista o acaso, ou o que se chama de eventos randômicos, ou eventos que apenas a estatística pode medir. Só que esses dois conceitos são primários, porque o conceito causal já foi, mas muito, muito além daquilo que nós acreditamos que ele seja. Não corresponde a um efeito, uma causa, quase nunca, mas sim muitas, e em muitos níveis causais, e não corresponde a uma causa, apenas um efeito, mas muitos, em muitos níveis causais. Quem teve em mente com a gente há 3 anos atrás, lembra de uma brincadeira que a gente fez lá, muito séria, que foi uma das coisas que eu custei a conseguir que as pessoas acreditassem que era sério, que não era uma brincadeira. Mas que é algo que a gente vê todo dia, que é uma figura que fala muito bem sobre esses processos, de que pequenas causas geram muitos efeitos. Nós temos todo hoje um ramo, nós falamos muito disso aqui no início, quando alguém falou do bóson de Higgs, né? Quer dizer, tem que falar sobre o bóson de Higgs, a partícula estrutural da matéria. E existe todo um ramo da ciência que se constituiu a partir da década de 70, que teve uma época que ficou chamado, conhecido, ainda é hoje, como a teoria do caos, né? A ciência do caos, ou a ciência que trata e olha para esta desordem aparente do cosmos. Essa derivação, os vários ramos que convergiram nesse estudo, ganharam um estudo que hoje se chama a teoria e o estudo da complexidade. Complexidade que é o cosmos, que é o universo, seja onde a gente entender, mas na teoria do caos ficou muito claro, ela surgiu como quase tudo, né? Quando o Fleming descobriu a penicilina, ele largou lá um meio de cultura e o fungo que cresceu matou a cultura de bactérias, ele descobriu que ele produzia um antibiótico. E assim várias coisas, aparentemente por acaso, acontecem. E no caso da teoria do caos foi assim. Havia um meteorologista que usava um computador primário, analógico, em que ele demorava horas para programar, e a programação desse computador era muito complexa, trabalhosa, melhor dizendo. E ele tinha que fazer com muito cuidado, porque os cálculos eram sempre feitos por aproximação, mesmo na programação, e ele fazia isso na tentativa de criar o que hoje a gente já tem melhor, que são o entendimento e a programação da previsão do clima. Hoje a gente já consegue fazer com, né, como digo a gente, fora do Brasil, né? Aqui a gente vai a 2, 3 dias com precisão. A gente consegue chegar a 10 dias, mas depois disso se perde, porque o número de variáveis é muito grande. Naquele momento ele estudava isso. Como é que eu posso somar variáveis e prever um acontecimento dentro dessa soma de variáveis? Quando ele errou uma vírgula de 1000 da casa decimal e saiu para tomar um café, e esse café demorou mais tempo, na hora que ele chegou lá, ele previa encontrar uma curva mais ou menos assim, ele encontrou uma coisa mais ou menos assim. E ele não entendeu muito bem o que ele tinha, o que aquele cálculo tinha levado. Estava tão preciso, ele esperava isso, encontrou isso aqui, e ele foi ver que o erro daquela 000 vírgula aqui tinha levado a isto aqui. Então o que eu estou querendo dizer com toda essa volta, para essa volta dali, é de que as pequenas causas causam efeitos diversos. Como muitos efeitos podem redundar, muitas causas podem redundar num efeito só. Portanto, quem acredita no acaso e quem acredita na relação causal primária faz da mesma forma. A brincadeira que eu fiz em mês, para não ficar em suspenso, igual eu falei da experiência que eu tive, que eu estou contando, mas também não vou contar hoje. Quem sabe a gente falar de uma coisa? Vocês já viram como é que se forma um engarrafamento na rua? Todo mundo sofre com engarrafamento, né? Mas o engarrafamento é um exemplo claro do nosso estado. Eu quero dizer o seguinte, um engarrafamento de trânsito é um exemplo claro do estado de desequilíbrio
em que nós vivemos. Por quê? Porque nós só olhamos para nós mesmos. A gente não importa absolutamente quase nada que está fora do nosso umbigo, desejos, né, lutas, reações. E aí, o engarrafamento de trânsito só mostra esse processo de uma forma caótica e que acaba afetando a cada um de nós. Eu brinquei e mostrei lá em Mendes, e aí, quando eu comecei a falar nisso, eu não que isso é uma coisa que passou-se a estudar na teoria da complexidade, entre outras coisas, o engarrafamento. E se viu que a maioria dos engarrafamentos, ao contrário do que a gente pensa, não é causado por um caminhão que... Quando um caminhão estraga, até aqui no Rio é notícia de jornal, que aí para tudo. Quando quebra ou pega fogo ou alguma coisa dentro do Rebouças, a cidade inteira de repente para. Mas no dia a dia tem engarrafamento. Você sabe o que causa isso? Um estudo, e esse estudo feito, Harvard é uma das líderes desse tipo de estudo. É causado, e se chama isso, engarrafamento fantasma. Porque não tem causa. E ele é causado por uma pessoa, e cada dia certamente aparecerá um de nós, será o causador disso, pelo nosso egoísmo próprio. Que de repente ali resolve meter um pé no freio, ou para olhar uma coisa, ou porque está pensando em outra, e você vai, ou um carro lento mesmo, que ele retarda o processo. E como tudo no universo físico se manifesta em ondas, aquele processo é uma onda, e ele vai retardando e vai retardando. E há uma distância X que pode se calcular dependendo da velocidade daquele que começa, né, a olhar para a Lua, ou deixar o sinal abrir e não andar, ou achar que ele assim, o sinal fechou ali, que se dá, eu vou devagarzinho, porque está fechado, então a minha distância para frente é minha. Eu vou andar devagarzinho até lá, porque eu vou correr até o sinal. Este tipo de pensamento é uma das causas do que a gente chama de engarrafamento fantasma. A distância vai chegar e em algum momento um carro vai parar. E quando esse carro para, ele passa a transmitir essa onda. E vocês já repararam que o engarrafamento anda em ondas? Ninguém sabe explicar, né? Se as pessoas tivessem mais consciência... Não, a Cláudia fica... às vezes me dá um nervoso, porque eu fico olhando... E aí penso assim, é falta de consciência, porque, ao mesmo tempo, para comparar lá em Mendes, quem lembra, vocês já viram aqueles cardumes de peixes, daqueles pássaros, que voam aos milhares, um perto dos outros, sem dar um encontrão? Transportem essa situação para uma multidão de pessoas andando de carro na rua. Se nós todos fôssemos conscientes, eu não sei se os engarrafamentos terminariam, porque aí há os limitação de espaço, de tudo mais. Mas seria muito melhor. Aliás, em cidades em que essa coisa se torna um problema tão forte, que chega a incomodar as pessoas, que o Rio de Janeiro está chegando ali, mas em algumas outras as pessoas passam naturalmente a exibir um pouquinho mais dessa consciência. Então, você vai ver a rua cheia, mas você vai ver menos engarrafamentos aonde se para completamente de andar. Por quê? A pessoa passou a se preocupar com o outro. Ela viu que abriu, ela não deixou andar. A distância foi muito grande do carro da frente, ela vai para todo mundo chegar. Então aquele movimento, esse processo de entendimento do cosmos, da complexidade, né, da vida como um todo, dando voltas, das causas e dos efeitos que vão acontecendo e a gente não vai percebendo, mobilizam a vida. E a única coisa que nos separa de fazer essa vida entrar no eixo é nós não termos a consciência de que isso vai muito mais fundo do que a gente imagina. Eu dei um exemplo aqui de um engarrafamento, falei da teoria do caos, de pequenas causas para grandes efeitos e muitos efeitos para uma causa determinada. E aí o que tem a ver com isso? Olha lá o Otton ali. Você se materializou? Não, estou brincando não. O Lexo permitiu. Você tem coisa para ler? Mas continua na teoria aí. Não, eu tenho tempo aqui, a gente não tem. Vai ser curta a minha conversa hoje. Eu já fui no metade. Desculpa. Não vou perder não. A gente parou aqui. Olha.
O Walter está mexendo nos papéis. Tenho certeza que o que ele vai falar vai ser condizente com o que eu estou querendo dizer para vocês. Eu paro aqui, vou chamar o justo um minuto. Quando a gente estiver juntos no dia 29, falando sobre Deus, que já por si só é uma ousadia, a gente vai procurar, dentro dessa completa condição prévia, sabemos que não conseguiremos finalizar qualquer coisa, né? Essa é uma condição prévia de qualquer mergulho dentro dessa natureza, se valendo da palavra e do discurso. O rumo e a poesia é a forma da palavra humana, que traduz muito mais do que a própria palavra, a forma mais próxima de se conseguir chegar a expressar esse tipo de percepção, que é muito mais do silêncio do que da palavra. Rumi nos fala disso, porque além dos opostos, nós passamos a começar a encontrar o caminho que nos levará, quando nós percebermos, aonde nós sempre estivemos e não sabíamos ter estado. E aí, quando a gente começou, né, falando da música do Maurício, da água, e derivamos da história da causalidade, de nós termos a percepção de que temos então, portanto, já que não estamos reunidos aqui por acaso, o acaso não nos trouxe aqui, e tampouco uma causa simples e pura, linear, isso os nossos amigos têm nos instado a compreender esta casa, que não pretende nada, nem quer ser nada, acima de nada, ou baluarte de coisa alguma. O propósito que fez essa casa surgir, e por isso ela tem o nome de uma escola de se viver em Deus, é um permanente aprendizado, onde nós todos somos alunos, onde os mestres apenas ensinam a eles mesmos, porque são também eles alunos. Nosso entendimento aqui é perceber que essa vivência do divino, ela é possível, e mais do que qualquer outra coisa, ela é determinante para aqueles de nós que queiramos efetivamente dar esse passo avante nesse caminho que a gente vai aprender depois que, numa outra dimensão, está nos trazendo aonde nós, na verdade, de onde nós nunca saímos, mas a nossa ilusão nos fez pensar afastados, então temos que tratá-lo como um caminho. Nosso processo tem que ser assim como um caminhar. Vai a nossa casa, quando nós entendermos assim, quando nós tivermos essa consciência, nos servir de base de apoio para que esse aprendizado seja efetivo. Aqui seja um tempo que reflita de cada um o tempo interno. E esse é o que importa. E toda obra que se faça aqui, a Vomar comentando sobre a festa junina, ainda que ela seja algo tão aparentemente distinto de um trabalho espiritual, vai ser sempre um trabalho espiritual. E vai ser sempre de todos. Enquanto nós não nos sentirmos, por exemplo, eu estou nesse momento aqui servindo de voz para uma conversa com vocês. Eu não posso estar aqui, de repente, me achando, fazendo uma palestra ou trazendo um conhecimento que me pertença, que eu tenha chegado a essa ou aquela conclusão, que eu tenha preparado. Nada disso, esse eu está fora, só vai fazer sentido quando eu entendo que nesse instante há um canal por onde opera todo o propósito da casa, que afasta o nosso ego e que põe em função todos nós. Nesse instante estamos trabalhando todos nós na casa. Aquela pessoa que deu o passe, que já foi, está trabalhando aqui nesse momento. Aquela que não está na casa, mas que virá amanhã para fazer algum outro tipo de encontro ou trabalho, está trabalhando aqui nesse momento. Isso será verdade na plena e incontestável quando nós todos tivermos essa consciência. Não há trabalho meu, nem seu, nem maior, nem menor. Só há um trabalho, expresso de diversas formas, que não pertence a ninguém.
E apenas assim, quando assim ele é entendido, é que nós vamos começar a nos livrar desses processos milenares. E aí volta a instância do que eu falei na semana passada. Por que a gente se reúne aqui? Porque nós temos ligação, certamente não é porque nós trabalhamos mais na casa, porque temos mais atividade, ou trabalhamos nessa ou naquela atividade específica, que não temos essa ligação e não pertencemos a essa mesma família. E o que nos traz aqui é mais uma oportunidade renovada para que nós deixemos definitivamente esses, não só os conceitos, como as atitudes e as atividades que nos prenderam a essa cadeia de ilusões e que a gente exerceu, eu falei bem na semana passada aqui, principalmente quando a gente, e nós somos partícipes disso, estivemos frente a frente com processos da civilização ocidental, lá na Idade Média, né? No ápice, onde a Igreja Católica e tudo aquilo que havia em volta dela operou intensamente. Nós temos que evitar trazer isso para agora. E aí, o que a gente falou semana passada continua sendo instado, a gente não vai repetir especificamente, não é o caso, mas hoje, por que eu abri falando da águia? E a gente fala das pequenas coisas como fundamento. Porque são realmente as pequenas coisas que vão nos abrir pequenos, aparentemente pequenos, buracos que não são negros, até porque hoje a gente também sabe na ciência que os buracos negros são tudo, menos aquilo que a gente pensava que eles fossem. Se jogou tudo fora do que se pensava, e a gente sabe muito bem que aquela pequena passagem que não tem nem dimensão nos leva ao infinito, provavelmente. A gente sabe não. A gente vai chegando a essa conclusão assustadora. Aqui. Então, os pequenos movimentos dentro dessa cadeia de complexidade que a gente vive devem ser valorizados em absoluto, porque são através deles que nós entramos em outros reinos que são desprezados. E nós estamos numa fase de humanidade muito interessante, porque estamos numa verdadeira encruzilhada, exatamente igual àquela, né, e falamos isso não. Quando a gente sai daquela compreensão de que a Terra era o centro do universo, de que a matéria era algo incontestável e que esse centro do universo fazia com que em volta dele girasse tudo, hoje nós estamos num momento muito semelhante. Por quê? A partir do instante que nós percebemos que aquilo que nos chega pelos sentidos não condiz mais com a realidade, mas não condiz nada com a realidade. É uma parte ínfima. Nós ainda insistimos em manter o nosso estado de consciência vinculado aos sentidos. Apesar de nós sabermos hoje, e se eu pegar aqui, ali tem um rádio dentro daquele CD, e ligar o rádio, as inquantificáveis ondas de rádio vão ser traduzidas, porque nesse momento aqui, o que cruza invisível por nós, hoje a gente sabe disso, mas isso não mexe em nada, ainda não mexe em nada, o nosso entendimento da vida como um todo. Isso só serve para conceito e para o nosso uso, que acaba que nós somos pressionados a ligar e a viver com um aparelho de televisão, somos obrigados a entrar num mundo de realidade virtual, onde a gente liga um computador e vive dentro de uma rede social. Esses conceitos conflitantes estão sacudindo a mente humana para nos tirar fora desse campo dos sentidos à força. Nós entramos em rota de choque conosco mesmos e com os nossos próprios conceitos que têm nos mantido escravizados. Porque quando a gente está instável, a gente corre para eles. E a matéria passa a ser matéria, o sólido passa a ser sólido, o concreto passa a ser concreto. E aí quando a gente corre para eles, a gente, como um imã, a gente gruda de novo dentro daquele processo que nos tem mantido escravizados, porque se vocês olharem bem a história humana, de onde ela vem, principalmente a história ocidental, no Oriente, a visão védica já nos liberta mais, tanto é que é lá no Oriente que a gente encontra
os grandes paradoxos em relação à materialidade, aos sentidos. É lá que você vai encontrar os sadhus que fazem milagres, que se desmaterializam, que usam mantras para mostrar que a matéria é nada, e fazem isso de uma forma mais constante. Mas a civilização ocidental não, com exceção dos seus santos, que rompem essa barreira por esse mergulho interno, e daqueles que estudam isso, ou vivem isso de forma mais intensa, como as escolas meditativas ocidentais, sejam cristãs ou não cristãs, a Kabbalah, enfim, as meditações vinculadas ao cristianismo, mas o grosso da civilização ocidental corre para a matéria sempre que precisa e tenta viver nela. E apegado a ela nos seus conceitos, nas suas estruturas, nas suas proposições, nas suas ações, nas suas conclusões, com medo, essa é a palavra, de facear o infinito que está aberto à nossa frente. Mas não tem mais jeito. Por mais que a gente tente, infantilmente, desculpem, cercear isto e agarrar esse universo com as mãos, torná-lo do nosso tamanho, e a gente trazê-lo até para o tamanho do umbigo. Brinquei agora com essa história de engarrafamento, mas isso, a gente pode crescer o critério de comparação e nos imaginarmos humanidade nesse planetinha de nada, né? A gente já sabe o quão de nada ele é, né? A nossa Via Láctea, que tem 400 bilhões de estrelas, é uma das outras 400 bilhões. E eu sempre brinco aqui, se você for contar de 1 a 1 bilhão, você vai desencarnar e não termina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil. No tempo físico, com 400 bilhões de estrelas, mas numa galáxia que é uma das outras 400 bilhões. De um universo que a gente já sabe que não é mais o único. Isso é um processo assustador, mas ao mesmo tempo estimulante para que as nossas atitudes da nossa vida possam refletir esses conceitos. E é por aí que está a saída. Quando a ciência chega a um ponto em que ela fica desesperada correndo atrás da matéria, quando a matéria já foi há muito tempo, e esse conceito de desfazimento da matéria traz a outros, e aí entram em função várias outras variáveis de causas de entendimento da vida, o materialismo, né? o niilismo, ou percepções, por exemplo, de que o acaso exista. Algo tão primário que eu imagino a civilização do futuro, daqui a 1000 anos, olhando para a gente, rindo da forma como nós conduzimos a nossa forma de pensar, da mesma forma que a gente ri daqueles que estão há 3000 anos de nós, que acreditavam em certas coisas que hoje a gente olha e fala, olha isso. Mas nunca a gente se vê assim. Nós sempre nos achamos no topo da montanha. Só que isso é nada. Mas nesse nada se pode descobrir um tudo. Porque essa visão também pode, de repente, conduzir a uma estagnação ou uma postura de falsa humildade, que não é aquela que se pede. Entender e entrar dentro desse caminho é onde os nossos mestres nos ensinaram, não só nos ensinaram, como fizeram, exerceram, viveram, e isso é o que está sendo pedido hoje a nós, sob outra forma. Não precisa que a gente repita processos externamente ou exteriormente, basta que esse estado de consciência esteja permanentemente dentro de nós. Isso foi pontuado por todos eles. Por muitos deles, quase todos, foi vivido. E foi sempre dito que essa vivência não era privilégio. O Buda, que foi lido pelo Otton, aquela palavra razão ali, às vezes a gente entende razão só de uma forma diminutiva, a razão intelectual, mas não é passar pela razão intelectual, ela é passar pelo razonamento, no sentido de entendimento, no sentido de perceber que a grandeza do cosmos, ela é, ao mesmo tempo que infinita e, portanto, indefinível, ela não nos abandona, e a forma de encontrá-la, a poesia do Rumi diz, são em pequenos movimentos, no pequeno silêncio, no pequeno espaço indimensional, a equivalência, apenas a equivalência,
de um buraco negro, que sendo um ponto indimensional, traduz dentro dele algo muito maior do que todas as dimensões que à volta dele se estendem. Tanto que ele atrai para junto dele tudo aquilo que gravita. Ora, encontrar esse ponto é aquilo que os nossos mestres nos avisam. E por que a águia? E aí vamos tentar na nossa conversa com o que nós temos de matéria para trabalho. Lembrando que a casa não tem nenhuma pretensão de fazer doutrina nova. O que a gente tem aqui é apenas o entendimento de que nessa casa se reúnem pessoas que querem entender, viver essa verdade, se despojar dos pesos que carregam, dos egos que nós somos, que nós podemos, que eu faço, que eu sou, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, nós fazemos. Quando alguém está fazendo alguma coisa como um organismo, ou a gente entende isso como um organismo atuando e todos estão fazendo. Quando alguém está dando algo a alguém que chega aqui, atendendo um atendimento, dando um passe, atuando numa maca, falando aqui, qualquer que seja o trabalho, quando alguém está fazendo isso, está fazendo por todos. E esse todos é todos mesmo, mas se nós entendermos esse todo, ao menos com essa família que se reúne aqui buscando se harmonizar, já estamos indo bem. E por que águia? Vocês se lembram, sabem, certamente. Que para os cristãos, eu vou começar com a visão cristã, porque isso foi adaptado. Vocês sabem que os 4 evangelistas dos 4 evangelhos canônicos são referenciados a 4 animais. Aliás, estamos agora numa fase também boa para entender essa grandeza da consciência, que a gente acha que o animal está inferior na escala e aquilo outro. Esses conceitos também estão sendo remexidos. Não é uma coisa linear também. É algo também multidimensional. Até porque tem um salmo: a tua presença é a salvação dos homens e a salvação dos animais. Então, os animais também entram em estados de consciência, às vezes muito mais potentes do que nós. Os 4 evangelistas, portanto, são referenciados a 4 animais. Quem sabe aí? São Mateus é referenciado ao touro. Desculpem, São Mateus é referenciado ao outro. São Lucas é referenciado ao touro. São Marcos ao leão. E João à águia. Só que essa figura é tirada de um livro prévio. É um livro do profeta Ezequiel, que na abertura desse livro descreve uma visão espantosa de uma carruagem onde os querubins vinham com faces de animais que se apresentavam em rodas, tanto que muita gente acha que aquilo, quando lê o livro de Ezequiel, que é a descrição perfeita de uma nave espacial, a forma como aquelas criaturas, como eles chamam, se mexem. Ora, ali estão presentes esses 4 animais, e olha que coisa interessante, um deles é o homem. O homem não é posto numa situação superior aos outros, ele está ali, e aquelas criaturas angélicas que circulam cheias de luz naquelas rodas e apresentam as faces que se alternam e mexem entre as 4 direções, isso tudo é figurado, isso tudo é símbolo muito forte, é símbolo muito profundo. Expressam através desses animais símbolos e, portanto, vinculados a um conhecimento arquetípico muito mais profundo, e no sentido não só simbólico, porque o símbolo também a gente vai aprendendo que é uma estrutura energética absolutamente componente dessa criação toda e operante, muito mais real, muitas vezes, do que a nossa realidade material. E atuar entendendo esses símbolos e agir por isso, às vezes nos facilita muito, muito mais do que nós pensamos. E a composição dessas criaturas atreladas e postas no homem leva a águia a surgir como a do voo final.
o último evangelho, João, é posto em função com a águia, porque quem estuda os evangelhos vai ver que em João a simbologia que os outros evangelistas vão apresentando de uma forma cada vez mais. Lucas, por exemplo, que é vinculado ao boi, traz uma série de coisas que não existem em Mateus, que não existem em Marcos e que não existem em João, então vai ser diverso. João é do voo. Ora, a águia, pois, com esse voo e com a sua característica, que ao mesmo tempo que voa, ela consegue, em rasantes profundos, realizar obras físicas com a sua caça, né? Com o seu trabalho, extremamente precisas, é o símbolo perfeito daquela alma que compôs a estrutura humana, leonina e do boi, e somando a ela compõe uma estrutura final de libertação. O voo é algo que a gente precisa atingir. E só atingimos ao voo quando o homem em nós se deixa transformar. Porque o boi, que é onde as primeiras energias mais, eu vou chamar de densas, porque além de o falar densa pode estar querendo dizer que é menor, que é inferior, e não são. O boi que traz as energias mais, vamos chamar assim, alguém me ajuda aí a soltar a palavra, telúricas é uma boa palavra, né? Mas eu diria informes, podendo ganhar qualquer polarização, ele vai se conduzindo, e o leão é quando se faz a virada, tanto que você vincula a natureza messiânica, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, que acabou sendo vinculado, né? O rei Davi, chamado o leão de Judá por simbologia, e é o Cristo atrelado a ele. O leão é que faz a transformação. E depois do leão, a águia realiza o voo, trazendo nela as características que se encontram nos outros todos. Ela tem o poder, a força, o discernimento, a visão. Porque a gente sabe até mesmo cientificamente que há uma visão de águia. Hoje, quem viu os programas lá da Discovery, e vem aqueles voos, aquelas águias, você vê perfeitamente a precisão, o encontro da águia com a sua presa a partir de um voo que pode chegar à Terra no momento que ela queira. A águia é o ponto final. E vejam que coisa interessante. Isso tudo que eu falei em relação à nossa prisão, aos nossos estados de consciência, hominais nesse sentido de homem restrito, não do homem divino, não do homem cristificado, que se funde ao leão, que venceu o boi, ou que tomou o boi a seu serviço, e depois se fundiu ao leão e depois à águia. Não esse homem, mas o homem ainda como nós somos. Vocês vejam como a simbologia que nos trazem diversas percepções. Aqui também na casa a gente tem isso. A gente pode colher de várias fontes para mostrar que as fontes são uma só. Como é que nos mostra esse homem frágil que se apoia sobre o mundo, como se o mundo fosse apenas o mundo físico, apenas a matéria física? Aí volta aquilo que eu estou falando. O entendimento de matéria física, de realidade de matéria física, nos escraviza o que os sentidos nos trazem. Quando eu falo em sentidos, são os sentidos e aquilo que os sentidos promovem. A consciência parcial, reflexa, de quem ouve a TV, por exemplo, e passa a pensar como a TV diz. Ouve alguma coisa e passa a refletir aquilo. E aí você até acha que tem um livre-arbítrio, mas você está condicionando-se, ou sendo condicionado por forças. Essa natureza nominal, que é a que nós vivemos, reflexa pelas tradições, pelos conceitos que nos atrelam ao entendimento via sentidos físicos, que a realidade é esta, apenas a realidade física. Essa consciência nominal presa está simbolizada pelo toque obrigatório no solo do mundo e a imantação ao solo do mundo pelas deficiências nos nossos calcanhares, nos grandes mitos das grandes tradições. Se não vejamos, na mitologia grega, temos o semideus Aquiles,
que tinha a sua fragilidade exatamente no calcanhar. Tanto que a gente ainda usa a expressão hoje, o seu calcanhar de Aquiles. Mas não é só ali. Na estrutura complexa da Torá, como simbologia, como estrutura vibratória e codificada de forças, que é, o próprio Cristo falou isso tantas e tantas vezes, nós temos a cena célebre de dois irmãos gêmeos nascendo, filhos de Isaac, e um agarrado no calcanhar do outro. Esaú agarrando o calcanhar de Jacó. E qual era a fragilidade de Jacó, que era o homem a ser divino por natureza, ou um semideus, porque foi ele o escolhido entre os dois irmãos para depois fazer a fusão da polaridade. E representa Jacó a própria natureza crística, em premissa. Sua fragilidade era no calcanhar. E saiu agarrado por Esaú, e naquele toque de Esaú, a fragilidade de Jacó era ali. E depois se expressou até na sua luta pelo problema no quadril. No mesmo lado. Mas não é só isso. Quem sabe como Bhagavan Krishna morreu? Ou desencarnou, ou deixou esse mundo? Acho que fica fácil, a outra sabe. Mas ele se oculta no Himalaia e se posiciona de uma forma meditando sobre uma árvore de Tamala. Meditava ele ali embaixo, tanto que existe uma música maravilhosa do nosso tão querido Paramahansa Yogananda, que é linda. A gente cantava aqui que ele dizia: eu quero morrer onde Krishna se sentou debaixo do pé de Tamala. Ele se sentou ali para meditar tantas vezes e morreu ali. Ele se posiciona em função de meditação, e um caçador que andava pela floresta, ao confundi-lo com um servo, atira-lhe uma flecha no calcanhar. E a flecha no calcanhar faz com que Krishna execute o seu Mahasamadhi e deixe o mundo. Altamente simbólico, no sentido de alguém que domina os sentidos e aponta para cada um de nós aonde que está o problema. E não é por menos do que isso que na mitologia grega nós vamos encontrar a solução em quem? Que vai representar o homem que se transforma. Em Hermes ou Mercúrio, que ligando o céu e a terra com o seu caduceu enrolado pelas serpentes, possui pares de asas. Aonde estão elas? A mostrar o seguinte: quando o calcanhar executa a sua função de andar pelo mundo, mas pronto a voar e a se libertar, nós estamos executando o propósito divino, no qual estamos imbuídos desde que não havia tempo. A gente tem preferido pelo menos, estarmos com os nossos calcanhares de Aquiles expostos, fragilizados pelos sentidos, e na última hora somos sempre, quando desafiados, eu falei um pouco forte demais, vamos falar quase sempre, porque há momentos em que nós derivamos pelo reino de libertação, que a gente conhece como o reino dos milagres, ou das grandes renovações, ou das grandes curas, ou das grandes vitórias que não têm aparentemente causa, que são movidas por fatos acausais, mas que não são. Vejam, porque para entrar nesse campo do milagre só há um caminho, é começar pelas mínimas coisas, confiantes como aquele que percebeu a teoria do caos, que isso ficou conhecido, esse jargão ficou conhecido, que uma borboleta batendo asas no Rio de Janeiro mobiliza o ar de uma certa forma, e aquela corrente de processos pode causar um furacão em Pequim. Ora, nós somos todos
esses 4 animais, do nosso lado águia, ainda está muito longe, porque a gente ainda está certamente, quase todos nós, no nosso estado de prisão à matéria, somos ainda, voltando à mitologia grega, ou usando o símbolo zen budista da caça e da busca do touro, os 10 passos de domar o touro, que depois no final você descobre que o touro era você mesmo e não havia. Não é? É muito bonito isso. Ou do Hércules, que precisa de um dos seus trabalhos ir buscar o touro branco de Minos e trazê-lo sob o seu domínio, ou o touro que foi idolatrado de uma forma, de repente, que é isso que eu digo, corre-se para isso. Quando Moisés vai lá para o monte e começa a demorar, e o povo embaixo começa a achar que ele já não vinha mais, quando ele estava em perfeita união com o Pai, mas essa sintonia foi quebrada. E Moisés, que representava naquele instante um instrumento que, se o povo tivesse essa consciência, veria que ele e o povo eram um só, o povo quebra isso e volta para o touro, para adorar o chamado bezerro de ouro, que no fundo é isso a simbologia. Nós corremos de volta, o nosso medo nos traz de volta para as soluções materiais e que na maior parte das vezes não solucionam nada. E só nos voltam de novo com aquilo, e aí melhora um pouco, volta, e nós estamos nessa guerra. Quando o nosso estado interior de consciência pode perfeitamente passar. E aí onde fica muito claro, talvez a coisa mais importante de hoje ser dita, que da mesma forma como esses pequenos fatos geram grandes efeitos, e um efeito pode ter sido causado por uma série de probabilidades de fatos ocorridos em tempos passados, tempos presentes, tudo se somando para gerar uma causa, ou um efeito, o tempo que isto demanda também tem que entrar nessa conta. Porque da mesma forma como a matéria física nos prende, e nós acreditamos que matéria exista realmente como algo, substância, concretude, e vamos achar o bóson de Higgs, sim, porque tudo depende da nossa consciência. Então, como dizia Schrödinger, quando fez aquela experiência do gato que ninguém entende, né, do gato está vivo ou está morto, que assim é a natureza da vida, chamada natureza quântica, com esse nome, e o nome ficou sendo mais uma fantasia sobre a realidade. E a gente fala de quântica como se quântica estivesse lá e nós aqui. Não! Isso está acontecendo o tempo inteiro aqui, nesse instante dentro de nós, movido pelo nosso pensamento. E essa matéria que a gente procura só vai aparecer quando a gente quer ou dá a ela consciência. E, como matéria, tudo que é à volta dela como conceito, física também está, nós chamamos de tempo físico. Que aqui está o calcanhar de Aquiles de muitas doutrinas espirituais. Não por mal, mas que estão voltadas àquela concepção que nós temos que abandonar, a gente tem que largar essa casca. Ao entender o seguinte, tempo físico, que está aqui, é transladado para o espírito e a gente começa a falar de séculos, milênios, milênios com seus karmas de séculos de milênios. É verdade isso? É. Infelizmente é, porque a gente tem determinado, como a gente corre para esta cadeia de sentidos, de coisas que nos trazem para isso, a gente, vocês vão ver muitas doutrinas espirituais dizendo, é preciso que a obra dos séculos haja, que os milênios executem o seu trabalho de cinzelar a alma, como o burel e o diamante, o cinzel e o diamante batalha pouco a pouco no seu poderoso triunfo de desbastar, e a gente
Não é para mim hoje, não é para mim nessa encarnação, nem na próxima, nem na outra, nem na outra. E a materialidade toma conta da visão espiritual. Mas hoje, nós já sabemos que até aqui, no mundo físico, o que nós chamamos de tempo deve ser reposicionado. Se é assim no mundo físico, o que dizer desse tempo do espírito? É lógico que isto aqui não nos exime dos esforços que a gente tem que fazer, mas diz outra coisa. O esforço feito, jogado dentro desse mundo complexo que transcende os sentidos, que transcende os conceitos vinculados aos sentidos e a própria matéria vinculada aos sentidos, esse mundo do espírito, ele tem, parafraseando Pascal, razões que a própria razão desconhece. E a razão é a razão do coração, e a razão do coração está vinculada à única coisa que importa, que é esse estado permanente de graça ou de amor que traduz o reino do Espírito dentro de cada um de nós, quando a gente quer. Quando a gente intenta e sai a fazer essa obra. Portanto, no tempo físico, quando nós entramos no campo do milagre, cede espaço ao Espírito, e aí conceitos de tempo, de karma, Yogananda já dizia e diz isso nos seus livros. Quando alguém executa a técnica que ele trouxe, por exemplo, de cria, não é executar mecanicamente, não é fazer como uma receita de bolo, mas é exercer um processo de libertação interna através dessa técnica, que não é a única, mas é extremamente poderosa. A pessoa, ele faz uma conta, o Yogananda era capricorniano, então ele traduz, ele diz assim, a cada cria consciente, você queima em tempo físico X anos, eu não me lembro quanto, de karma. Vão lá no livro Autobiografia de um Yogi e vocês vão ler isso. E ele está certo. Pode ser pela cria, que é uma estrutura, ou pode ser por outras coisas, e às vezes é num momento em que o tempo se condensou de uma tal forma para um movimento interno que às vezes a gente achou que foi ali, mas é uma convergência de coisas que nós estamos fazendo. Por isso a gente não pode desprezar o dia, não se despreza um dia de trabalho. Ah, hoje eu não quero, hoje eu não vou rezar, não vou fazer nada, hoje é meu dia de folga. Como se houvesse alguma contrapartida nesses estados. O meu trabalho não é vir aqui trabalhar. O meu trabalho espiritual não é esse aqui. Nem se eu fosse da paz, ou se eu estivesse na cura, não é. O nosso trabalho espiritual é estar nesse estado de consciência, desde que a gente levanta. E aí estaremos trabalhando até sem saber. Que bom que a gente não saiba. E aí, enquanto o ego estiver vivo, ele vai estar sempre pronto ali a te passar uma armadilha. Mas se a gente não sabe, melhor. Enquanto a gente está nesse estado de consciência, nós estamos trabalhando. Aqui, em casa, aonde a gente estiver. Eu vou dar um exemplo aqui, porque de repente as pessoas ficam só com exemplo e começam, não, para ele está exagerando. Então eu não vou falar nada. Mas a razão do coração traduz um reino, que a gente agora pode chamar de reino de Deus, que Jesus muito sabiamente falou. Vocês estão procurando isso aonde? Lá, aqui, na religião católica, sendo evangélico, sendo espírita, dentro da gente. Mas quem ouve isso? E quem realiza? Eu vou terminar, já está na hora, lendo passagens, né? Cláudio me pediu para falar mais sobre Paulo, falar mais sobre ele, a gente lê passagens que ele veiculou. Vamos lembrar antes disso, vamos ao profeta Eliseu. Só para falar dessa história da pequena coisa. Que a gente precisa saber que a gente tem sempre o que dar. Também porque existe esse processo. Esse processo de libertação passa pela doação. Eliseu é o profeta que segue logo depois de Elias. Elisha. Elias passa ele.
uma missão, e ele talvez seja a figura mais próxima, muito parecido com a missão de Jesus. Quem conhece as duas vidas vai ver como Eliseu, tanto que Yogananda, de repente, nos solta a nos dizer assim, na reencarnação, né, Elias era São João Batista e Jesus era Eliseu. Yogananda propõe essa, por que não? Né? Quer dizer, é uma forma boa da gente se libertar desses conceitos, de achar, né, que aquela criatura possa ser superior às outras de uma forma. A gente sem querer está entrando no campo da idolatria, quando essa criatura, ainda que ela seja isso, Jesus, consciência crística que ele tem, ele jamais chegou, em nenhum momento se posicionou acima dos seus companheiros. Ainda que ele dissesse, ó, a coisa é assim, mas eu faço assim para mostrar que vocês e eu somos um, nós estamos trabalhando na mesma frequência, se a gente quiser, se vocês entenderem isso. Então, Eliseu, em determinado momento, vai a uma casa onde uma viúva passava por uma grande fome. A região passava por uma fome, e ele chega lá e ela pede socorro a ele, e ele faz a seguinte pergunta a ela: o que você tem? E ela diz assim: eu só tenho um tantinho de azeite para perfumar. Sei lá, a lamparina que ela acendia. Ah, tá. Então, faz o seguinte: quantas talhas vazias você tem em casa? Eu tenho 3. É pouco. Pega essas 3. Agora vai nos seus vizinhos e recolhe todas as talhas que você tiver. Foram recolhidas 18. E aí, ele disse: agora você entra no seu quarto. Se conecte com Deus. Você começa a encher as talhas. Eu fico sempre imaginando a cara dessa viúva para Eliseu, mas essa figura é uma figura muito interessante, ela é muito simbólica para nós. É certamente que ela vai passar, como nós, às vezes, quando queremos entrar dentro desse campo, a gente vai ficar meio se achando idiota, né? Um negocinho de azeite assim, e se recolheram 18 talhas, e ele se começa a encher. E foram enchidas todas as 18 talhas. E quando ele disse: tem mais alguma? Ela falou: não. E aí o azeite parou de correr. Mas vejam bem, depois Jesus vai repetir isso com a multiplicação dos pães. Ele diz assim: o que vocês têm? A gente tem. Mesmo que a viúva tinha lá um tanquinho, então vem com isso aqui. E aí, infelizmente, muita gente usa isso, né? Não vou falar como forma. Não, às vezes você utiliza essa figura como forma de dizer: então você pega tudo e dá para Deus, mas Deus não está aqui para receber o seu dinheiro, vai acabar caindo na igreja. O problema é, a pessoa que fez isso, se ela fez igual a viúva fez, ela vai receber. Ainda que aquele que recebeu o dinheiro em nome de Deus não tenha dele feito mau uso, depois ele disparou um conjunto de causas, né, que vão gerar um conjunto de efeitos que a gente não precisa saber o que é, nem julgar, nem condenar. Mas o fato é, esse movimento da gente não precisa ser algo material, é algo de disponibilidade interna. Jesus, quando chama os seus discípulos 2 vezes, ao dizer, quando a multidão estava com fome: o que vocês têm aí? Primeiro tinha 5 pães e 2 peixes. E depois havia apenas 5 pães. 7 pães, desculpa. São 2 multiplicações. Tem toda uma numerologia aí, uma gematria que a gente também não tem interesse em falar agora. Mas ele faz isso 2 vezes. Esses 5 pães, então vai enchendo os cestos, e começa a se encher. Na primeira multiplicação sobraram 12 cestos cheios de pães, depois que 5.000 pessoas comeram. Na segunda sobraram 7 cheios de pães, depois que 4.000 pessoas comeram. E os discípulos tiveram a coragem. Aí quando a gente fala dos discípulos, a gente se posiciona no lugar deles. O que eu digo? Correr para a matéria, né? Correr para aquele processo de escravidão dos sentidos. Os nossos calcanhares de Aquiles dizem: me pisa, me pisa, me pisa, não voa, não voa, não voa. Os discípulos, depois disso, chegam para ele, que ele acaba a segunda multiplicação, ele pede para entrar no mar da Galileia com o barco e sai. E aí acontece aquela tempestade em que ele vai caminhando pela água, sobe no barco e diz: vamos para lá.
Quando eles chegam, estava faltando pão. Por incrível que pareça, eles tinham distribuído, sobrou, mas enfim, o pão acabou, mas entre eles não tinham mais. E eles começaram a brigar para saber com que dinheiro eles iam comprar o pão. Aí Jesus perdeu até a paciência, mas vem cá. Vocês acabaram de testemunhar dois eventos e vocês não entenderam, eu estou vendo que vocês não entenderam absolutamente nada. E vão continuar, portanto, assim, até a hora que quiserem. E aí a Cláudia tinha pedido para ler uma coisa, eu vou ler uma coisa de Paulo para terminar. Porque como é a forma da gente assumir esse lado águia também? Porque vejam bem. Vai voar por aí, é um voador, então é um cara que sai da realidade. Né? Esses são os conceitos que sempre nos puxam para baixo. Então, estudem a águia. E vejam, procurem saber se a águia vive fora da realidade. Não. É um dos animais mais precisos e não predados da natureza. Que eu saiba, a águia não possui predador. E por isso muito eficaz. Como a gente tem que somar essa natureza toda, e as epístolas de Paulo são também estruturas codificadas. O próprio Paulo sempre foi muito claro em dizer isso, e todos os desentendimentos que se geraram em volta do que ele escreveu, do que ele foi, do que ele viveu, sempre deveriam se referenciar a esse entendimento prévio, de que tudo que ele escreve é algo que precisa ser lido sob o véu da letra. Na Epístola aos Tessalonicenses existe alguma coisa que serve para nós como lema de vida para sairmos dessa prisão dos calcanhares de Aquiles e assumirmos as nossas naturezas nesse estado. Vocês já devem ter ouvido essa frase. Em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, está escrito: vivei sempre alegres, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque a vontade de Deus, em função do Cristo, para nós é essa. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo, e ficai com o que é bom. Abstende-vos de toda espécie de mal. E que o Deus da paz nos conceda santidade perfeita. Aqui Paulo faz uma solução dessa abertura de examinar, olhar o que é bom, o que é mal e a santidade perfeita. Jesus, quando instado, repete o que se lê nos profetas e nos salmos ao repetir muitas vezes. Isso não pode deixar de ser levado em conta. Porque, vejam, quando a gente fica preso a essas ilusões, tudo que a gente falou aqui, nos leva a olhar essas coisas como algo também fantasioso, belo, mas inatingível, como essa frase que ele acabou de ler, e como essa, por exemplo: sede perfeitos, o perfeito é o nosso Pai. Quando? Depois dos milênios, dos séculos, dos cinzéis, ou depois que a gente se livra desse véu de ilusão. E que perfeição é essa? Se Deus é Deus, como é que alguém pode ousar ser perfeito? Mas santidade perfeita é possível, mais do que possível, é desejável, mais do que desejável, é o único
propósito. Mas essa santidade perfeita passa pelo entendimento que nós estamos tentando buscar, e aí voltando lá no nosso início, onde a casa de Padre Pio, fundada por Padre Pio com esse propósito, e nós às vezes não conseguimos percebê-lo, ao mesmo tempo que fundada com esse propósito não significa que ela esteja querendo ser o arauto de nenhuma nova doutrina, nem de coisa alguma, ao contrário, ela quer continuar a ser apenas um ponto dentro dessa conjuntura toda complexa, a confiar que da mesma forma que um ponto, ou um carro causa um engarrafamento, ou um pequeno movimento causa tudo que pode causar, nós estamos compondo dentro dessa complexidade algo muito maior. A Casa de Padre Pio foi feita para isso, para que nós entendamos que o nosso trabalho único, seja qual for o outro que a gente esteja fazendo, é um trabalho unificado, onde todos fazem por um e um fará por todos, ou seja, melhor dizendo, todos estão fazendo quando um faz, e quando aquele um faz, ele tem que ter a consciência de que todos fazem com ele. Não sou eu, não é você. Esta casa surge com o único objetivo de nós entendermos que a santidade e a perfeição são possíveis. Obrigado, gente. Desculpe. Eu queria que a gente, antes de terminar, fizesse uma oraçãozinha. Vai a musiquinha, deixa ele tocar. 2 minutos. Vocês querem água de novo? Agora que... então apanhamos a água de novo. Quero ser águia nas alturas, sem medo de noites escuras. Começo uma nova vida agora, as asas cresceram. Número 8. Vamos apagar a luz então. Pensar nos nossos entes queridos. Essa hora, orar sem cessar também vale, gente. Estar nesse estado é principalmente oração. Vamos aproveitar agora para orar verdadeiramente. Perdoa as lembranças que fizeram de mim o que não quis ser. Passo a régua nos temores que projetam cenários que não mais quero ver. Liberto o coração que deseja voar, voar, voar. Vivo o amor por onde passar. Não vou mais ruminar o passado. O que não presta, deixo de lado. Não vou mais projetar nada triste. Meu futuro é luz e já existe. Quero ser águia nas alturas, sem medo de noites escuras. Começo agora, nova vida, crescendo as asas, estou de partida. As lembranças que fizeram de mim o que não quis ser. Padre Pio reflete a sua luz sobre todos nós. Passo a régua nos temores que projetam cenários que não mais quero ver. Uma beleza sublime. Liberto o coração que deseja voar, voar, voar. Vivo o amor por onde passar. Não vou mais ruminar o passado. O que não presta, deixo de lado. Não vou mais projetar nada triste.
Pai seja conosco. Obrigado a vocês pela paciência. Até a próxima semana. Seja uma semana fecunda para todos nós.